Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, né? A qual a SBFIS é afiliada. Então, hoje é o Dia da Ciência e, portanto, é mais um motivo para celebrar. E dessa maneira, eu queria desejar a Kelly e ao Luiz uma boa apresentação. Era somente isso. Muito boa noite, obrigado pela atenção e delicadeza de vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de participar desse webinário e, inicialmente, eu gostaria de agradecer as palavras do professor Armênio, assim como a SBFIS e a toda a equipe da Comissão de Ensino, a qual também faz parte, que em momentos como esse, como a professora Érica falou, a gente sempre dá um jeito de manter a cabeça funcionando e vamos dividir algumas experiências. Então, inicialmente, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí, assim que eu fizer isso, então vamos lá. A minha fala, né, eu coloquei aqui adaptando as aulas de avaliações para o ensino remoto, né, com Forms, com Classroom e com Link, porque foram as ferramentas que nós utilizamos durante o nosso semestre aqui na universidade, né. Então, na realidade, em conversa com a Fernanda, ela me solicitou e eu me programei para fazer uma fala aí de uns 20, 25 minutos, para que depois a Kelly faça a fala dela e nós tenhamos um tempo para discussão, se for para compartilharmos as experiências. E então eu vou fazer mais ou menos um timeline do que nós fizemos nesse semestre aqui na nossa universidade. Tá? Então eu sou aqui de Araraquara, em uma instituição particular, na Uniara, né? É a Universidade de Araraquara, é o que significa a sigla, e eu já gostaria então de começar dizendo o seguinte, que essa experiência que nós tivemos, ela foi pontual, tá? Então de repente o que serviu para nós pode ser que não sirva para outros cursos, outras instituições. Então nós tivemos, ainda dentro da faculdade, especificamente, o que eu vou compartilhar com vocês foi o que nós fizemos e o que eu fiz dentro de um curso da medicina, então não foram todos os cursos que utilizaram as mesmas ferramentas, com as mesmas estratégias, né? Então, o que eu vou compartilhar para vocês é dentro do curso de medicina dessa instituição particular, nesse momento, né, de ensino remoto, e naturalmente tudo que a gente fez foi para cumprir tentar cumprir o nosso calendário teórico, né? Naturalmente, porque as atividades práticas estão impossibilitadas. Então, é nesse contexto que eu vou conversar com vocês. E eu gostaria de começar com essa figura, eu tenho utilizado já em umas 2 ou 3 apresentações que eu fiz, e uma delas foi no final do ano passado, tentando fazer uma comparação daquilo que nós tínhamos de tecnologia e de opções que você tem de tecnologia para o ensino, e enquanto nós falávamos disso num contexto presencial, parecia uma coisa tão distante, né? E agora eu olho para essa foto aqui que eu consegui da internet e acho até bastante interessante, tem horas que eu até rio sozinho, porque o meu semestre inteiro foi dessa maneira, e muitos de vocês devem ter também, né, seja já em sala de aula, seja nas reuniões de departamento, seja em reuniões científicas, etc., foi uma rotina muito intensa, né, nesse semestre. Então, uma coisa que parecia uma opção não muito, vamos dizer assim, que não era rotina, virou a ferramenta de trabalho nossa aqui, nesse momento. Bom, começando essa ideia, então, como eu falei para vocês, fazendo um timeline aqui, março foi o mês que as coisas começaram a acontecer para nós aqui nesse contexto da pandemia, né? Então, até então, era do outro lado do oceano que as coisas estavam difíceis, estavam bastante obscuras, vamos dizer assim, e especificamente para mim foi o dia 9 de março. Né? Então, nós começamos aula aqui na Uniara no final de janeiro, na última semana de janeiro, nós começamos o nosso ano letivo, e no dia 9 de março, uma segunda-feira, eu entrei para a aula na segunda-feira pela manhã, cumpri minhas aulas que eu trabalho com 3 módulos, né, o que a gente chama de semestres, aqui na Uniara, né, os semestres nós chamamos de módulos, então a fisiologia aqui, ela é oferecida nos módulos 1, 2 e 3,
E então, no dia 9 de março, eu entrei para a sala e aí tive as minhas aulas com 2 módulos, e aí, a hora que eu desci para o intervalo do almoço, nós fomos comunicados que a situação seria de paralisação das atividades presenciais. Então, a partir do dia 9 de março, nós começamos a nos programar e efetivamente trabalhar no ensino remoto. E aí, nos deparamos naquela semana, foi uma semana, imagino que tensa para todos, né? Para nós foi uma semana extremamente tensa, agitada, que ao mesmo tempo que nós víamos muitas opções, né? Nós tínhamos que escolher as melhores opções dentro das nossas necessidades, né? Então, nessa semana, já na segunda-feira à tarde mesmo, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo, nós já começamos nós que eu me refiro aqui são os docentes do curso, a nos reunirmos para pensarmos o que poderia ser feito, né? E aí eu achei uma frase de um livro que eu estou lendo agora, né, que é um livro do Steven Pinker, e que ele achou uma frase aqui que eu achei bem cabível, né, bem oportuna para essa situação, apesar de ser um livro de 2018, né? Foi bem isso que a gente tentou fazer. Não tínhamos como resolver o problema, porque a situação era muito além daquilo que a gente conseguia, mas nós tentamos identificar que o presencial não seria a opção, então como é que nós nos organizaríamos para continuar oferecendo de uma maneira satisfatória o curso para os nossos alunos, né? Bom, então aí é trabalho em grupo. Sem a menor sombra de dúvida, né, o corpo docente começou a se reunir, né, nos organizamos por segmentos aqui dentro do nosso curso, ciclo básico, a parte de disciplinas mais aplicadas, o pessoal do internato entendendo como é que deveria ser naquela situação toda. E, em cima disso, as nossas ideias começaram a ser discutindo alguns pontos importantes do que nós já tínhamos, né? Nós já tínhamos um calendário que tinha sido montado, né? O calendário anual, apesar do nosso curso ser semestral, a gente monta um calendário anual. Quando necessário, revisamos esse calendário no intervalo do meio do ano, e aí a gente começou a analisar se esse calendário que tinha sido proposto para um ensino presencial regular precisaria ser adequado, né, e fizemos algumas adequações. O nosso cronograma, que também, né, os alunos recebem no primeiro dia de aula, eles já recebem todo o cronograma com o conteúdo de todas as atividades que serão apresentadas durante aquele semestre. E aí, naturalmente, esse cronograma precisou ser revisto, né? E nesse momento inicial ficou um pouco até em stand-by para que a gente tentasse entender o que nós faríamos, como nós faríamos, e depois revisamos novamente. Bom, decidimos, desculpa, decidimos como seria feito, então agora a gente pensa, aí nós pensamos em como reorganizar esse cronograma, esse calendário dentro desse ensino remoto, e assim o fizemos. E depois, num segundo momento, as nossas avaliações. Como é que seriam essas avaliações? Seria possível trabalhar online com essas avaliações? Né? Se possível, com quais ferramentas ou com qual ferramenta? Então, foram 4 importantes pontos que nós nos debruçamos nas primeiras 3, 4 semanas a partir do dia 9 de março. E aí aquela tal história que imediatamente surgiu na nossa cabeça, né? O ensino é remoto, mas somente disponibilizar conteúdo digital para aluno e aguardar que eles aprendam, isso já abandonamos de cara. Então, como é que, dentro das ferramentas que nós tínhamos, nós conseguiríamos interagir com os alunos, né? E buscar o envolvimento desses alunos nas nossas atividades remotas diante daquele contexto estressante para todo mundo. Bom, aí foi a hora de chamar todo mundo para a batalha, né? Então, seja o corpo docente, Google for Education, e foi em cima dessa plataforma que nós temos trabalhado, nós estamos trabalhando até hoje, né? Então, em 2018, eu fui um dos professores do grupo inicial, nós fizemos um treinamento inicial lá na segunda semana de dezembro de 2018, né? E naquele momento, você, poxa vida, um curso desse, no final do semestre, todo mundo cansado, de sábado, ficamos 2 sábados o dia todo, numa imersão,
E aí a gente viu que realmente a coisa aqui foi bastante importante ter essa ferramenta. E aí, o primeiro passo foi dentro dessa plataforma, tá? Então agora eu vou me referir ao que nós fizemos, porque tudo foi dentro dessa plataforma do Google for Education. Os alunos foram todos cadastrados, né? Porque estava num processo desde de 2019 e 2020, a faculdade fez um cronograma para cadastrar os alunos de todos os cursos na plataforma, de acordo com o uso dessa plataforma. E ela foi adquirida inicialmente para outros cursos, não diretamente para medicina, né? Mas, nesse contexto, todos os alunos precisaram fazer o cadastro, né, numa extensão uniaraedu.com.br, e aí, então, todo mundo começou a ter acesso às ferramentas que a plataforma nos oferecia. Nesse contexto, né, houve um momento em que o pessoal do EAD da universidade, a quem eu já antecipo os meus agradecimentos, principalmente no nome de dois professores, da Pilon e do João, que nos deram total suporte. Então, alguns tiveram que relembrar como é que a plataforma funcionava, outros tiveram que aprender, e isso em 2, 3 semanas, né? E aí esse suporte foi muito importante. Então, uma das coisas que é essencial e que eu senti é que se você tem um suporte dentro da sua instituição que vai te dar todas as informações necessárias para usar essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, isso é essencial. Imediatamente eles criaram uma sala, um classroom, para atender os professores, e o plantão, às vezes a gente estava conversando com esses professores predominantemente do EAD, que já usavam essas ferramentas com uma regularidade, e de madrugada, né? E todo mundo eles praticamente dentro de um escalonamento 24 horas por dia à disposição. E todo mundo que tinha algum resultado positivo, alguma coisa interessante, todos os docentes compartilhavam isso, mesmo sendo de cursos diferentes. É aquele momento de descobrir uma coisa nova da ferramenta, tenta ver se isso é importante, se serve para o teu curso, e assim o fizemos, né? E, sem dúvida nenhuma, as adaptações que foram feitas, tanto nossa quanto dos alunos, né? Então, é a adaptação de começar a testar, é a adaptação de usar as ferramentas, saber como é que você acessa, saber como é que você poderá trabalhar com essas ferramentas. Nós vivemos um contexto que, do ponto de vista socioeconômico, né, nós trabalhamos com alunos da medicina num curso particular. Então, é um curso que não tem uma mensalidade barata, então a gente trabalha com um grupo de alunos que, no nosso contexto, ninguém teve problema com internet, ninguém teve problema com, por exemplo, equipamentos. Então, os alunos têm os seus equipamentos, seja um computador, um tablet, um celular, esses alunos têm pacotes de dados, esses alunos têm internet nas suas casas a maioria tem o seu computador, o seu quarto. Então, esse contexto, infelizmente, não é um contexto que Brasil afora, infelizmente, mas nesse ponto nós não tivemos problema, né? E aí o problema foi só, então, aprender a usar a ferramenta. E tudo seguindo normas, diretrizes e orientações, seja do Ministério da Saúde, seja do Ministério da Educação, seja do governo, seja da nossa DRS, desculpa. Enfim, nada foi feito de maneira aleatória, né, para a continuidade das atividades nesse modo remoto, tá? Bom, então, no primeiro passo nosso foi aqui, nós criamos as nossas salas de aula, né? E as nossas salas de aula na plataforma são as Classrooms, né? Então, aqui eu estou compartilhando prints da minha conta do Google, que eu uso regularmente na instituição, né? Então, aqui eu tenho as 3 salas com que eu trabalho, alunos do módulo 1, que é o primeiro semestre, alunos do segundo semestre, alunos do terceiro semestre, né? Então, o primeiro passo foi criarmos as salas de aula, cada docente criou a sua sala de aula, e essa sala de aula, então, já foi, quando você cria a sala, você recebe um link, uma senha dessa sala, automaticamente já foi passada para todos os alunos cadastrados, e aí esses alunos entraram nas salas. Então, esse foi o primeiro passo, né? Então, aqui tive 80 alunos do terceiro semestre, 79 do segundo semestre e 80 alunos do primeiro semestre.
Além disso, eu também trabalhei com as mesmas ferramentas numa disciplina minha da pós-graduação, né? E aqui, só para já antecipando, a professora Mônica, que montou a sala de aula, né, que ela chamou de professores, né, Covid-19 emergencial, né, que é o que não aparece aqui, e é através dessa Classroom que nós dividíamos as nossas experiências e solicitávamos o suporte, o auxílio vindo da equipe da instituição que nos deu todo o suporte para isso. Bom, depois de criada essa sala de aula, né, começamos as atividades remotas, né? Então, essas atividades remotas, inicialmente via Classroom, nós nos comunicávamos com os alunos. Então, normalmente, qual era a minha rotina? Eu postava no Classroom o conteúdo que seria administrado nos encontros da semana seguintes. Tá? Então, por exemplo, hoje é quarta-feira, se eu tivesse aula com uma turma na quarta-feira da semana que vem, eu já colocava lá no Classroom qual seria o tópico discutido, os principais objetivos e a bibliografia de orientação, já baseada no que eles já tinham desde o início do semestre, para que eles se preparassem, né, antecipadamente, lessem alguma coisa, para que a gente tivesse esses encontros, né, dos Meets de uma maneira mais discussão e tira dúvidas. Então, isso a gente já fez desde o dia 16 de março, né? Em seguida, né, que essas atividades começaram, então a gente começou a usar o Classroom e o Meet, né, que é o que nós estamos usando aqui. Então, eu passava para os alunos, como eu disse, o conteúdo, né, os objetivos, os principais objetivos, referências, e no dia que nós seguimos o calendário que nós tínhamos, então, nos horários das minhas aulas, eu mantive disponibilidade para os alunos, para discussão, para meets, para atividades remotas. Então, foi mantido o calendário. E aí, em torno de 15 minutos antes do início dos meus encontros com ele, eu criava a minha sala de Meet, mandava o link para os alunos via Classroom, todo mundo acessava e aí nós usávamos o Meet. No dia 16 de abril, né, ou seja, um pouco mais de um mês que tinha começado as atividades remotas, nós, professores, elaboramos um calendário, uns ajustes de como os alunos começariam a ter atividades de avaliação. Então, criamos um calendário, né, enviamos para os alunos, e dias depois a universidade fez uma pesquisa rápida via site para saber se esses alunos, aqui de todos os departamentos, mas o nosso que interessa esse aqui, nem todos responderam, porque aqui em abril estava naquela transição em que algumas instituições anteciparam férias, outras ficaram na dúvida, enfim. O marketing da instituição fez uma pesquisa rápida para saber se os alunos prefeririam continuar em atividade ou fazer um break, antecipando as férias. E na medicina, a grande maioria preferiu continuar as atividades. E como nós, nesse momento, já na segunda quinzena de abril, estávamos mais adaptados à rotina, também optamos por continuar as atividades. Bom, além disso, dessa ferramenta do Google, do Classroom e do Meet, antecipadamente já queria agradecer também a AD Instruments, no nome da Patrícia e da Gabriele, que nos abriram essa plataforma para a gente, de maneira sem custos, né? E nós utilizamos isso, os alunos adoraram, então elas me ajudaram a criar umas salas específicas para a Uniara, onde eu inseri os 3 módulos, disponibilizava para os alunos o conteúdo dessa plataforma ALT, né? E eu não sei se alguém já usa isso, não é o contexto aqui, mas é uma plataforma extremamente interessante, que o aluno interage com o conteúdo de uma maneira mais dinâmica, e funciona muito bem para estudos remotos ou para fazer links, quando possível, né, de atividades presenciais de laboratório com atividades de aulas clássicas, de aulas teóricas. Você consegue acompanhar o rendimento do aluno, o quanto o aluno está utilizando do material disponibilizado para ele, que você colocou lá em formas de tópicos, né? Então, é uma ferramenta que abre bastante opções. Então, nós também utilizamos essa ferramenta, né, como mais uma complementação de estudo para os alunos. A Uniara, assim, a biblioteca tem o Evolution, então os alunos têm uma quantidade, que são mais de 350 livros, se eu não me engano, à disposição deles online. Então, quer dizer, tinha material, tinha o suporte da rede e designamos ferramentas para poder atendê-los nesse momento, né? Bom,
Depois que essas rotinas começaram o trem voltou para o trilho, né? Nós começamos, então, a pensar como seriam as atividades avaliativas, né? Nós temos 3 tipos de atividades que nós fizemos, todas elas, porque todas são teóricas, né? É um que a gente chama de teste de acompanhamento cognitivo, isso aqui é para o individual, cada professor faz o seu na sua área temática. A prova cognitiva integrada, a nossa prova é uma prova integrada, então tem questões de todas as disciplinas na mesma prova, e o programa de integração curricular é uma adaptação do PBL, que para o curso de medicina são sessões tutoriais, né? Todos eles são teóricos, então foram adaptados. Então, em relação ao TAC, né? Então, aqui eu tenho um print da minha tela, da minha parte onde eu tinha as notas dos alunos, né? Na realidade, eu acompanho por atividades. Então, aqui foram atividades que eu realizei com a sala, com uma das salas, né? Num primeiro momento, nós fizemos atividades simplesmente para que os alunos se adaptassem a usar a ferramenta, então não teve nenhuma pontuação, a gente só acompanhava se o aluno devolvia ou não, né? E aí aquela tal história, alguns ficaram pendentes, porque eles sabiam que não valeria nota, as perguntas eram, professor, vale nota? Não, então tinha alguns que, uma minoria, né? Mas você consegue acompanhar quem entregou, né? Quem não entregou, se entregou, se foi entregue com atraso ou não, então a ferramenta te dá várias opções de acompanhar isso. E já a partir do final de abril, as atividades começaram a ser avaliativas, né? Então, aí a gente já conseguiu fazer essas atividades avaliativas. Um exemplo, né? Eu optei, por exemplo, para fazer o meu teste de acompanhamento cognitivo, questões muito simples, bem rápidas, ao final de cada aula, né? Então, ao final de cada Meet, então eu tenho 6 aulas com os módulos 2 e 3 por semana, então, ao final dessas aulas, né, eu fazia uma avaliaçãozinha muito rápida, como está representado aqui, de múltiplas escolhas, respostas objetivas, diretas, sem necessariamente uma contextualização em casos clínicos, de baixa complexidade, para saber se eles tinham absorvido o conteúdo ou os pontos mais importantes do conteúdo daquelas aulas, né? E aí você consegue ter também rapidamente, né, em tempo real, os alunos vão respondendo, você vai conseguindo ter o rendimento deles naquela atividade, né? E é interessante porque eu fazia essa atividade e eu encerrava aquela semana, por exemplo, se eu observasse que pelas respostas tinha alguma coisa que ficou precisando complementar, eu fazia, e isso rendeu uma dinâmica bastante interessante, que eu pretendo levar isso para a minha dinâmica de presencial, quando voltarmos a esse momento, né? E isso fica guardado, todos os seus arquivos ficam gravados num drive, né? Que esse drive para a gente é ilimitado, então você tem um drive aí para você deixar todo o seu material. A outra avaliação nossa, que é a avaliação integrada, essa nos deu uma atenção maior, porque é uma avaliação que envolve todos os professores. Então, nós organizamos as avaliações na forma de formulários. Então, aqui, ó, cada formulário, 1, 2, 3, 4, 5, esses formulários eram formados por um caso clínico e por questões de diversas disciplinas naquele caso clínico. Então, foi um trabalho bastante árduo do professor João Henrique de passar, né, as formas, fazer o formato das nossas avaliações presenciais para o formato do Google Forms. E ele permite a gente trabalhar assim, você consegue trabalhar de uma maneira bastante tranquila, mas o nosso grande medo era, e se a internet do aluno caísse? O que poderia ser feito? Mas, enfim, essas provas foram montadas e uma semana antes da data, elas estavam prontas e nós testamos várias vezes com diferentes professores, com diferentes... Um fazia no computador, outro fazia no tablet, um fazia no celular, um fazia com acesso a pacote de dados, outros faziam utilizando a internet. Nós testamos de todas as maneiras e não tivemos problemas e, felizmente, nas 2 avaliações, que elas são 2 por semestre, nenhum aluno deixou de participar e nenhum aluno teve problemas durante a prova e todo mundo cumpriu essa etapa, né? Para fazer essa prova, a primeira coisa que nós criamos também foi uma Classroom com a prova. A gente chamou de prova remota. E aí, os alunos receberam essa senha, todos eles entraram, porque para que os alunos recebessem os formulários, né, para fazer a prova, eles precisariam estar cadastrados nessa sala. Então, foi o segundo passo. Primeiro passo, nós criamos as provas todas nos formulários do Google Forms, testamos. Uma semana antes da prova, nós criamos a sala de aula, os alunos foram inseridos lá,
né? Testamos a comunicação dessa sala de aula com os alunos para que no dia da prova, então, a gente conseguisse disponibilizar os formulários para eles. No dia da prova também, nós montamos um classroom, onde os alunos entraram, não era obrigatório todos entrarem, então alguns entraram. Além disso, além desse Forms, nós tínhamos, para cada período de prova, 3 professores ficaram disponíveis com o celular para os alunos e presentes nesse Meet, nessa sala de aula. Então, se algum aluno tivesse algum problema de conexão ou alguma falha, eles nos comunicariam pelo Meet ou diretamente nos celulares de um dos 3 professores que estavam disponíveis para atendê-los. E isso funcionou super bem, né? O chat, né? Então, os alunos vão perguntando o que está acontecendo, e aí você vai falando com o aluno quanto tempo falta para terminar, né? A gente fez formulários, né? Então, por exemplo, teve um formulário que eles tinham 25 minutos para responder, né? Então, a gente deixava já antecipado, entre um formulário e outro, havia um tempo de 5 a 10 minutos de descanso para eles, ou para caso acontecesse algum imprevisto com a internet, nós tínhamos tempo para resolver esses problemas e não tivemos nenhum problema sério, né? Depois, na hora da discussão, tem até umas coisas interessantes, engraçadas que dá para a gente discutir. Bom, então, como eu disse, essa prova tinha ali um caso clínico, né? E esse caso clínico, ele era acompanhado de várias questões e que o aluno conseguia voltar, né, toda hora na tela anterior, onde estava o caso clínico, para responder as questões. Então, a ferramenta te dá essa possibilidade. E conforme os alunos vão respondendo as questões, você consegue acompanhar em tempo real, né, as respostas dos alunos. Então, é uma ferramenta interessante também para feedback, no sentido de analisarmos as nossas questões, onde tiveram maiores acertos e erros, né? Você vai acompanhando também em tempo real, conforme os alunos vão entregando, tá? Então, por exemplo, aqui eles estavam no primeiro formulário da segunda prova, né? Então, tinha sido disponibilizado para 80 alunos e 8 já tinham entregue. Então, você consegue ir acompanhando também em tempo real. Então, você acompanhava nessa tela de tempo real e, se houvesse necessidade, nós checávamos na sala do Meet com os alunos para ter certeza que todo mundo estava enviando os formulários, né? Então, de novo aqui, né, depois 80 alunos já entregaram aquele formulário, e essa questão, especificamente, nós tivemos 97,5% de acertos. Essa questão é 100% de acerto. Nós ainda não fizemos avaliações estatísticas, análises estatísticas dessas ferramentas todas, dos resultados, mas com certeza temos falsos positivos em relação às avaliações, né? O aluno abre os livros, a hora que ele abre a tela, a hora que ele começa a fazer a prova, com certeza ele estava com livros, cadernos, eles tinham grupos de WhatsApp. Obviamente que isso foi uma coisa que nós não nos preocupamos nesse primeiro momento, mas orientamos os alunos no sentido de que esse viés foi diminuído, esse viés de uma possível cola online, ele foi diminuído porque nós limitávamos o tempo de cada formulário. E os alunos foram orientados. Uma semana antes, eles receberam uma mensagem nossa com as orientações de como seria a prova. O que ele precisaria fazer para conectar, como é que seria o andamento da prova. E uma das coisas que nós deixamos explícito lá durante a prova, ela não foi feita para que você responda com consulta, apesar de sabermos que vocês o farão. Mas, então, o tempo é limitante. E fechou o tempo, nós controlávamos. Tem um ícone no form que você controla o tempo, que esses formulários ficavam abertos. Então, ele abriu às 9 e fecha às 9h30. Fechou, ninguém mais envia nada. E não tivemos problemas nesse contexto, e mesmo assim eles conseguiram algumas coisas, até depois em conversas particulares, que eles trocaram informações, né? E aí, de novo, né, em tempo real, você vai fazendo medianas, intervalo de confiança dentro de cada uma das questões que os alunos respondem, você consegue acompanhar, né? E tivemos até uma situação em que, em tempo real, né, teve uma situação lá que deu problema, eles não conseguiam ler os itens de uma das questões, então automaticamente eu já usei o chat, coloquei no chat as opções que eles tinham das questões para eles poderem responder. Enfim, foram ferramentas que nos ajudaram bastante, né? Então, usamos, só para fechar esse contexto, né, a plataforma Google for Education, dentro disso o Classroom, o Meet e o Google Forms.
né? Então, dentro dessa condição, né, mais uma frase desse cara aqui, eu estou gostando desse livro, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Então, é dentro desses, eu não chamo nem de fracassos, apesar da frase ter esse contexto, mas dentro dos nossos percalços ou dentro das nossas necessidades, eu acho que vamos ter que racionalmente agora colocar, esse mês de julho já temos agenda para reuniões, de analisarmos como foi, o que foi positivo, o que foi produtivo, o que precisa ser adaptado, porque o segundo semestre ainda com certeza começará de forma remota. Né? E eu quero agradecer todo o staff de professores, eu quero agradecer todo o staff do EAD que nos deu um suporte enorme na nossa instituição. Eu quero agradecer o reitor da minha instituição, o professor Luiz Felipe, que ele não mediu esforços para que nós tivéssemos todas as ferramentas possíveis e dentro do alcance dele, para que nada mudasse. O contexto, pequeno adendo, que dentro de um contexto particular nós não tivemos nenhuma demissão, né? Todo mundo, o corpo docente da instituição inteira mantido, com condições de trabalho e com condições de mantermos aquilo que a gente acha que é melhor para os nossos alunos. E dentro do grupo de professores, esse grupo é o grupo de coordenadores, e esse grupo aqui se reunia quase que semanalmente, né? Isso aqui, eu lembro, essa reunião aqui foi num sábado, né, e era quase 8 horas da noite, então a professora Juliana, coordenadora do módulo 4, o professor Roberto Cuan, coordenador pedagógico, junto com a coordenadora do curso, doutora Cíntia, o professor Walter, nosso coordenador clínico, o professor Ângelo, coordenador do módulo 2, o professor Luiz Roberto do módulo 1, a professora Karen dos módulos 5 ao 8. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de compartilhar isso com vocês, meu e-mail está aqui disponível novamente, e estaremos disponíveis aí para discussões logo após a fala da professora Kelly. Tá? Muito obrigado e passo a palavra para a professora Érica.